Nascida na periferia de São Paulo, ela ficou conhecida como a ex-empregada doméstica que lançou um livro na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ela tem 24 livros publicados e também é palestrante. Entre as suas obras publicadas, também existem livros nos idiomas de alemão e inglês. Bom, hein? Ela coleciona várias viagens internacionais e palestras em seu currículo e atualmente escreve biografias de mulheres no Brasil e Europa. Na mala, muita bagagem cultural, histórias para contar. E hoje aqui no programa nós recebemos a escritora e palestrante Cláudia Canto. Seja muito bem-vinda, Claudinha, à nossa casa. Oba, que honra! Deu certo! Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui, linda, viu? Você viu? Ah, que é isso? Eu escutando ela falar, falei, meu Deus, não acredito que eu fiz tudo isso. Sou eu. Claro que fez. fôlego. E muito bem Como feito. é que é sair da periferia, né? Que é um lugar que a gente sabe, às vezes, que é difícil ter uma estrutura, uma boa escola, é difícil a gente até conseguir alguns livros para ler. E ganhar o mundo dessa forma, como é que surgiu isso em você? Tá, eu não vou romantizar, é difícil mesmo, mas foi exatamente na periferia que eu descobri atalhos que expandiram a minha mente para eu chegar lá na Universidade de Oxford. Na verdade, toda essa riqueza não encontrada, que as pessoas não enxergam, eu enxerguei na periferia, lapidei e levei. E eles só me levaram para lá exatamente por causa dessa história de periferia, que é a tal da riqueza descoberta, que eu costumo dizer que eu sou rica até com R$1 no bolso, mas eu conto para vocês por quê daqui a pouco. Mas é isso, né? Porque essa história da Zona Leste, estava conversando sobre a Zona Leste, você é da Zona Leste, né? É impressionante a quantidade de histórias que tem ali, né? Sim, Essa de riqueza cultura, de cultura que tem ali dentro. É uma riqueza orgânica, que às vezes as pessoas que moram lá nem imaginam que tem. Eu vi uma vez você comentando e eu achei muito incrível isso, falando que esse seu gosto pela leitura começou com os 13 anos de idade, Sim. né? E na sua casa, sua mãe, seu pai não tinham esse hábito da leitura. O que você encontrou nos livros? Então, na verdade, foi meu bote salva-vidas. A gente não pode deixar de falar que toda essa riqueza que eu descobri depois na periferia foi exatamente por causa do alicerce cultural que eu tive desde os idos da minha infância. Então, eu mergulhei nos livros, desde Chico Bento até os romances de banca de jornal americano. Então, isso tudo me ajudou a expandir a minha mente. Eu não falo de forma utópica, não, na prática. E mesmo os meus pais não tendo o hábito da leitura, são coisas que eu não consigo explicar. Tá aí pro imaginário explicar, para Deus, para a natureza, para o universo, eu não sei. Só sei que eu fiz a diferença na comunidade e na minha vida exatamente porque eu comecei a ler Machado de Assis, o vocabulário requintado do Machado de Assis me ajudou a fugir dos bullying na escola, me ajudou a conquistar os menininhos, me ajudou a conquistar meu primeiro emprego e me ajudou também a viajar e trazer tantas histórias aqui para contar. Cláudia, você falou uma coisa muito interessante no começo, Chico Bento, né? Sim. A Machado de Assis. Isso. Eu acho isso muito incrível. Porque, assim, às vezes a escola, ela obriga a gente a ter uma leitura quando a gente é mais novo, muito Machado de Assis. E se esquece um pouco do Chico Bento. Isso, e você pega a raiva de Machado. Exatamente. Você pega a raiva de não é Machado. verdade isso? Você não pega aquela vontade de leitura, não é? Então, e hoje nas minhas palestras eu costumo dizer que a gente tem que ler livros que combinam com a nossa história para a gente não pegar essa diversidade. Porque eu li Machado de Assis e não entendia nada, e isso depois, mais velha que eu fui ler, eu falei, meu Deus do céu, é uma outra leitura. Sim. E começando com esses livros mais didáticos, que combinam com a nossa idade, de forma cronológica, isso facilita muito. Eu acho que se tiver aqui algum representante de escolas públicas, eu acho que isso é uma boa dica. Começa ali devagarzinho para não assustar, né? Com certeza. Como você foi parar em Portugal? O seu trabalho de empregada doméstica. Sim, é aí que começou o pulo do gato, que tá aqui o bonitinho morto às vassouras. Eu falei, cansei, quero mudar a minha realidade, quero mudar a realidade da minha família, vou ganhar muito dinheiro, vou ser milionária, porque eu acreditava que comigo a sorte ia ser diferente. O que eu fazia? Eu estava numa universidade que não correspondia aos meus anseios, eu falei, chega, na verdade eu conheci um alemão exatamente por causa dos livros também. Eu saí às ruas com um livro embaixo dos braços que eu pensava, o homem que lê também vai se interessar por mim. Porque além desse gosto pela leitura, eu tinha muita ingenuidade e me salvou muito, porque eu não conseguia ver a malícia, a maldade. Então eu meio que me moldei ali de um mundo, Alice dos Países da Maravilha. E eu andava com um livro, e foi esse alemão que chegou em mim, exatamente por causa do livro.
e perguntou o que eu estava lendo. No livro tinha uma poesia, eu já estava rascunhando alguma coisa, eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, apesar da idade, como eu disse, eu era muito ingênua. E ele que começou a perceber que eu tinha um talento ali escondido e falava para mim, eu acho que você tem que fazer uma viagem internacional. Eu acho que você tem que expandir. E ele começa a me levar para os museus, me ensinou a comer de hashi, me ensinou a me comportar de uma forma mais adequada. E não em nenhum momento tirou a minha essência, que eu tenho muito orgulho de ter essa essência de rua, de periferia, eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que isso é o meu maior ouro. Então ele foi me moldando e dessa forma, moldando entre aspas, dessa forma eu colocou na minha cabeça, viagem internacional, Portugal, para onde eu vou, não falo inglês. Ajuntei todos os meus poucos recursos. Ele, gente, é o velho da lancha que você arrumou? Não, gente. Infelizmente, não é o velho da lancha. Não foi e não é. Mas ele tinha uma sabedoria e tem uma sabedoria que mudou a minha vida. Então ele foi lá, fez isso, me tirou ali da periferia, me apresentou outro mundo e aí eu comprei a minha passagem, fui para Portugal com 500 euros no bolso, acreditando, como eu disse, que comigo seria tudo diferente. Chegando lá, fui trabalhar como empregada doméstica, só que aí que tá o pulo do gato, da gata. O pulo do gato é que eu caí num palacete em Lisboa, e fiquei praticamente num exílio domiciliar fechado, porque eu tinha poucos dias de folga. E aí, como eu venho mudando a minha vida, eu começo a mudar de lá. O que eu faço com isso? O que a natureza está querendo de mim? Aqui tem alguma história, porque eu sempre fui assim na minha vida, de transformar. Não me mostram o negativo porque eu não acredito. Eu acredito que sempre tem alguma coisa ali, algum recado, sabe? E não é na utopia, não sou coach, nem nada disso, mas eu consegui transformar a minha vida desde os idos, quando eu começo com Chico Bento. E aí, naquela casa, no meu quartinho, lá no fundo, eu começo a escrever as primeiras páginas do meu livro. E aí eu segurei nesse sonho, fiquei na casa quase um ano, ganhava a mesma coisa que eu ganhava no Brasil, não ia ficar milionária nunca. Eu passava por mais dificuldades do que eu passava aqui. Enfim, só que eu tinha o sonho. E quando você tem um sonho, a tua vida muda. Quando você tem um projeto de vida. Foi ali que eu comecei, a dia após dia, escrever esse livro que mal sabia eu que seria tão difícil para publicar. Não é? É preciso ter dinheiro para publicar um livro? Eu acreditava que a Companhia das Letras, a hora que visse essa história, a hora que chegasse até essa história, ia falar, meu Deus! Gente, eu era muito cegueta. Mas eu tinha uma nuvem total. Porque daí não fez você desistir. Né? Se eu soubesse que a realidade era tão abrupta e tão cruel, eu teria desistido. Só que, como tinha toda essa bagagem que a gente já contou aqui, e positiva também. Se é ruim pro negativo, se é ruim pro positivo, imagine pro negativo. Então, sempre moldada a uma visão melhor do mundo, a periferia, ao invés de ver as coisas deficitárias que tem na periferia, eu vi o verde, eu via o tudo de mais barato, eu comecei a frequentar brechó, comecei a colocar, olha que vestido lindo, lindíssima, comecei a usar os recursos que eu tinha na periferia, a música, né? E comecei a conhecer poetas, e isso foi me ajudando muito. Então, quando eu volto pro Brasil, eu vi que não ia rolar, e aí que eu entro numa dívida, fiz o lançamento, fiz uma publicação independente do meu livro, acreditando, não, agora vai, gente, como assim? Um livro que assiste... Imagina, se 10 pessoas que vão a Portugal, 9 trabalham dessa forma, né? São os imigrantes, que hoje eu escrevo a história deles. De qualquer forma, eu achava que isso comigo seria diferente, não foi. Quando eu volto, resumindo a história, faço um empréstimo e lanço meu livro. Vendi? Claro que não. E aí, Cláudia? Eu falo isso no Abujanra há 20 anos atrás, quando eu começo com o livro. E aí, vendeu? Não. É claro que não. Claro que não. E aí, inclusive, gente, quando eu andava nas ruas, que eu via algum cameraman, que eu via alguém da televisão de produção, eu pegava meu livro, eu distribuí quase todo o livro que eu imprimi. Enfim. Vamos fazer um salto para falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Quando eu começo a entender que eu não iria conseguir fazer sucesso com livro nenhum, que não adiantava eu tentar ser escritora, empregada doméstica, o que fosse, se eu não mudasse a minha mentalidade. E eu estava ainda arraigada, aquelas crenças limitantes, e eu tenho muito cuidado de falar de crenças limitantes, porque de forma alguma eu quero passar a mensagem da autoajuda, porque eu sei que é muito difícil mesmo. Mas como eu disse, eu comecei a adaptar a minha vida. Se eu não tenho uma roupa adequada para ir num lançamento,
Lá na minha comunidade tem vários brechós, tem bazar, tenho amigas que podem. Eu comecei a mudar tudo. E aí eu comecei a entender que todo aquele processo da riqueza que eu achava que estava na Europa, estava ali na comunidade. De que forma? Com a economia criativa, com a economia com network. Comecei a falar desde o morador em situação de rua até com o empresário, coisa que eu morria de vergonha. Então eu fui saindo, eu fui renascendo junto com a minha literatura. E com isso eu começo não a fazer sucesso, mas uma reforma íntima que me levou para outros lugares. Foi então que eu sou reconhecida pela doutora Margaret Anne Clark, que falou: Cláudia, eu acho que a sua história de periferia, de luta, tem que estar na Universidade de Oxford. E aí mais de 20 livros Imagina. depois disso. Mais de 20 livros? Mas pensa, chegou em Oxford. Cheguei em Oxford. Né? Só que detalhe primoroso, quando eu cheguei em Oxford, eu me apresentei em Glasgow, na Escócia, também vestida de empregada doméstica. Eu vou falar para os 20 livros. E aí, vamos fazer um salto, olá, Oxford. Saudade. De qualquer forma, quando a doutora me convida, eu vou, me apresento, tal, volto, falei, agora vai mudar. Claro que não mudou. Mas aí, gente, eu comecei a ter mais um impulso, conheci muitas mulheres empreendedoras, fui mudando meu modo de ver, meu modo de pensar, meu modo de olhar a vida, e eu chego nos 20 livros, e hoje eu sou uma das poucas escritoras de periferia, que eu tenho muito orgulho de falar isso, porque hoje eu sou rica tanto na periferia quanto em Moema, aqui em Aparecida, que eu amo, todos os lugares que eu vou, que minha mente expandiu de um jeito que eu me sinto bem em todos os lugares, desde a favela, em qualquer lugar, porque a primeira riqueza tem que ser mental. E aí eu não conseguia sobreviver da minha literatura, porque aqui no Brasil não se vende livro, como é que faz isso? E aí eu descobri um atalho, é por isso que eu tenho tantos livros publicados, escritos. Eu descobri histórias de mulheres brasileiras na Europa que tinham vontade de colocar nos livros. E aí eu comecei uma ponte lá, um intercâmbio, e hoje é o que me sustenta, e eu que faço toda essa movimentação com a minha palestra Riqueza Descoberta. Agora com o stand-up, Despertar da Deusa também, que eu vou nas comunidades falar sobre o empoderamento, sobre o autocuidado. Então, estou compartilhando todo esse conhecimento sagrado nas periferias, nos presídios, etc e tal. Que interessante. Que linda a história. Quando a gente fala assim, ex-empregada doméstica, mas você você era auxiliar de enfermagem, Fui, né? Você fez jornalismo também? Também. E o que você aprendeu com tudo isso? Como foi para você ser uma empregada doméstica por um ano num país que você desconhecia, num lugar que você se sentia presa? E o que você traz de lá para cá hoje? Então, eu descobri que tudo é muita ilusão, tudo é muito ilusório, que a realidade vai muito além do vil metal. É de suma importância o dinheiro, por causa do dinheiro eu movimento, vou para fora. É muito importante, gente, mas as histórias que eu escrevo de mulheres que lá tem muito dinheiro, que tem um vazio, que já teve, estou escrevendo de uma que teve inúmeras tentativas de suicídio. Então eu comecei a entender que o dinheiro ele tem que estar acompanhado com o bem-estar que você divide com a humanidade, que você compartilha. O dinheiro só por ele às vezes pode te trazer miséria, pode te trazer vícios. Eu entendi que lá, vivendo nessa casa praticamente presa, eles eram milionários e sozinhos, abandonados, e eu aqui na minha comunidade, se a gente for lá agora às 5 horas da tarde, tá lá as velhinhas tomando cerveja na laje, fazendo samba, se divertindo, sabe? E aí eu comecei a comparar o que eu achava que ia mudar a minha vida. Não era só o dinheiro, não é, vocês sabem disso. Então eu vou nas minhas comunidades, gente, não adianta ter só dinheiro, a gente tem que ter uma expansão, a gente tem que compartilhar, porque senão a vida não tem razão de ser. Então a pergunta que você me fez é o que eu começo, agora eu estou nos dois polos, eu fico um pouco lá na elite financeira e um pouco na periferia, eu começo a descobrir que tanto a periferia quanto a elite a gente pode se trocar. A gente pode trocar informações, cultura. Você falou da música, tem tanta música boa. Às vezes um menino do funk, ele tem aqueles funks que às vezes não tem muito conteúdo, mas se lá o professor da USP for lá para a comunidade, passar saberes, que é a gente que paga a universidade de um filósofo na USP. Gente, o que custa dividir o seu tempo e ir lá na comunidade conversar com o menino do funk? Sabe? Então tem que ter essa troca. E aí eu comecei a entender que tudo vai além do que a gente vê. E eu, como escritora, como jornalista, o jornalismo eu usei para escrever os meus livros, eu faço jornalismo literário, por isso que eu tenho essa facilidade de colocar no papel. Então eu traduzo almas, as mulheres me mandam histórias de lá e eu vou lá e traduzo aquela alma e coloco no papel.
através do curso que eu fiz, através da experiência que eu tive no hospital. Então, tudo foi galgando as experiências que eu tive para hoje eu me construir e poder escrever essas histórias com tanta legitimidade, modestamente falando. Não, Cláudia, você falou do Abu Janra, né? Eu vou te fazer uma pergunta que ele com certeza te fez. E eu fui mal pra caramba. Mas eu vou te fazer. Então olha que pretensão a minha. Eu te peço desculpas, tá? Imagina. O que é a vida pra você? Vou ser bem sucinta. A vida hoje, eu sou tão feliz, eu sou tão alegre. Cada esquina eu vejo uma possibilidade de aprender algo novo. É a descoberta. É poder estar aqui no Santa Receita, aquela receita maravilhosa que você fez. É poder conhecer a Bi, é ver todo esse cenário lindo. A vida é essa coisa tão pulsante e eu vejo alegria em todos os lugares. Só que eu tenho muito cuidado, porque eu sei que tem muita miséria, muita desigualdade social, muito racismo no nosso país. A gente precisa falar sobre isso, precisa. Não quero ser uma louca, alienada de que não está vendo o que está acontecendo no Brasil, o último país a abolir a escravidão. Gente, isso pesa muito. Eu sou uma mulher negra, foi muito mais difícil para mim. Mas se eu tivesse aprendido desde os idos lá que eu podia, sim, que se minha mãe, que também não tinha conhecimento, ela passou o que ela sabia, né? Mas é diferente se você cresce ali e a mamãe ali na tua cabeça, você pode tudo, minha filha, tudo é o conhecimento, tudo é cultura, né? Seria diferente. Então é isso que eu tento passar. Respondendo, para mim, a vida é pulsante, a vida eu sou muito, muito, muito satisfeita com hoje eu sou uma mulher madura, estou falando com as mulheres maduras, estou falando sobre beleza. Eu descobri muito tarde que sim, eu poderia, porque eu me escondia atrás dos livros, escondia minha beleza, fui só descobrir há pouco. Não, Cláudia, você pode também ser bonita, você pode também trabalhar, cada um tem sua beleza. Então descobri, hoje eu falo com as mulheres que é o despertar da deusa, como que isso veio junto com a literatura, com o conhecimento, que não é só a estética também. Lindo com demais. certeza. É maravilhoso, maravilhoso te ouvir. E eu acho que essa coisa de ler, né, tanto como você leu e como você ainda lê, traz você para esse lugar que você está aqui hoje, sendo uma milionária, sim, milionária do conhecimento, sim, milionária de várias coisas. Sim. E eu acho isso muito bonito. Os seus livros, onde que a gente encontra seus livros? Como que a gente chega até você, as suas palestras? Muito obrigada pela pergunta. Quero agradecer, posso agradecer? Já vai favor. Terminar, né? Gente, eu quero agradecer muito a Bi, o convite da produção, o Léo, o Santa Receita, que eu assisto sempre. Minha mãe está sempre aqui em Aparecida, é uma devota. As pessoas que me ajudam, eu tô com uma doutora que está ajudando com a minha aparência, a doutora Viviane, o doutor Tiago, tem muita gente na equipe me ajudando a caminhar pelas favelas para falar sobre tudo isso. Meus livros, eu tenho o Instagram, eu sou muito ativa nas redes sociais, por favor, gente, me sigam para compartilhar essas riquezas de periferia, que é @escritora Cláudia Canto. Em breve a gente vai ter um site, a gente pode conversar por lá, eu tenho uma assessoria que me ajuda também, Facebook eu também sou muito ativa, e é isso, redes sociais. E Google, Cláudia, tem muita coisa minha lá. O que a Cláudia quer? Daqui o que a Cláudia quer? Eu quero ir para todas as comunidades do mundo falar que tem uma riqueza que esse povo ignora, que a gente sim, pode sim construir uma outra história através do conhecimento, da cultura, da educação, que não há outro caminho a não ser esse. Com certeza. Podem te tirar tudo, mas o que está aqui, ó, nunca vai sair. Obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço. E ela é assim mesmo, porreta, vou te dizer, porque a gente começou a conversar pela internet, né, Claudinha? Aí a gente foi trocando ideias e organizando a pauta. E isso é muito bom, ter ousadia. Ousadia, viu? Porque você sempre. Acredita e acredite sempre. Agradeço. Um beijo pra você. Vou passar mais uma vez o Instagram, @escritora Cláudia Canto. Aproveita, fala que viu ela aqui no Santa Receita. Bom demais, né, Léo? Que é isso? Que aula, hein, Brasil?